Você tem entre 25 e 30 anos. Alguns de seus amigos casaram, outros estão indo em festa universitária até hoje, outros se converteram, outros já são alcoólatras, outros foram presos ou perderam a vida no crime, já outros estão em multinacional ou com o próprio negócio. Essa fase é uma fronteira brutal entre dois mundos. Você começa a perceber que a régua se quebrou. Todo mundo da sua idade está num lugar completamente diferente e não existe mais manual. O cara que parecia perdido aos 22 agora fatura alto com o marketing digital. O cara que parecia certinho virou pai de família infeliz e frustrado. O que era referência virou fantasma. E você? Provavelmente está aí, no meio disso tudo, tentando entender se está atrasado ou se está desperto. A real é, dos 25 aos 30 não se busca mais identidade, se paga preço. Pelo que você construiu ou pelo que você fingiu que não precisava construir. Essa é a fase em que as escolhas mal feitas começam a pesar no bolso, no corpo, na cabeça e na alma. E as consequências não avisam, elas só chegam. As farras da juventude não divertem mais como antes. O prazer perdeu o sabor. O depois eu resolvo virou agora eu pago. E aquele papo de curtir a vida começa a soar como desculpa esfarrapada para continuar empacado. É aqui que muita gente enterra o próprio potencial. Se acomoda num trampo mediano, num casamento medíocre, numa rotina sem alma, porque acha que já passou da idade de mudar. Mentira. Aos 25 você não está velho, mas também não é mais jovem o suficiente para continuar errando como se a conta não chegasse. Essa fase é perigosa, porque é silenciosa. É o período onde você pode crescer mais rápido do que nunca, ou entrar num ciclo de repetição que vai te prender até os 40. Quem não ficar ligeiro aqui vai viver tentando consertar o que podia ter sido evitado com um pouco de verdade e coragem. Se a vida está começando a te apertar, parabéns. É o sinal de que ela ainda não desistiu de você. Mas se você continuar tapando os olhos, o próximo tapa não vai ser simbólico. Dos 25 aos 30, ou você se ajusta como homem, ou vai começar a ser tratado como fardo. A ilusão do ainda dá tempo. Você achou que tinha tempo, e foi exatamente por isso que perdeu tanto. Aquela sensação de, calma, um dia eu resolvo, ainda tô novo, quando der, eu foco. É o veneno que está apagando o seu futuro aos poucos. A procrastinação, que aos 20 era preguiça, agora é sabotagem. Você já sabe o que precisa ser feito, só que, ao invés de agir, você empurra, adia, justifica. Aos 25, o tempo parece infinito. Você ainda se vê como jovem, acha que pode explorar, tentar, brincar de viver. Só que enquanto isso, suas escolhas mal feitas estão fermentando e daqui a pouco vão explodir no seu bolso, no seu emocional, na sua rotina. Começa assim. Aquela faculdade que você empurrou vira um currículo morto. Aquele relacionamento meia boca começa a te limitar. Aquele vício só de vez em quando vira rotina silenciosa. E quando você percebe, tá travado por causa de decisões que você se recusou a enfrentar no tempo certo. Aos 30, o pânico começa, porque o corpo já não aguenta a mesma coisa. A mente já está desgastada. E o pior, o mundo já espera que você esteja pronto. Mas por dentro, você ainda se sente como alguém tentando se encontrar. Sabe por quê? Porque você acreditou na mentira mais perigosa dessa fase. Ainda dá tempo. Enquanto isso, quem entendeu cedo já está com a vida posicionada, com liberdade de escolha, poder de decisão e estrutura interna que não quebra com o vento fraco. Eles não são mais inteligentes, só foram mais rápidos para acordar. E tem mais, ainda tem gente te dizendo para relaxar. Você é novo, você tem tempo. Falam isso como se fosse carinho, mas estão te enterrando de forma educada. Se você não parar agora, vai acordar tarde demais, e a vida não devolve o tempo desperdiçado.
Attention! Se você já sentiu que está atrasado e não dá mais para empurrar com a barriga, curte o vídeo e se inscreve agora. Esse conteúdo pode acordar quem está preso num ciclo invisível, igual você estava até agora. Ato 2. A vida já começou a cobrar. Você só está fingindo que não. Os boletos chegaram. A cabeça está pesada. O corpo vive cansado. E aquela frustração que era esporádica, agora está virando sua rotina emocional. Só que você ainda tenta manter a pose de que tá tudo bem. Não tá. O trabalho que você tem não te representa. Você sabe que tá ali porque precisa, não porque acredita. Mas também não construiu outro caminho porque passou tempo demais esperando ter certeza. Certeza essa que nunca veio e provavelmente não vai vir. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor estão indo em duas direções. Alguns estão evoluindo, mesmo na pressão, mesmo sem aplauso. Outros estão afundando, se dopando de prazer barato, se escondendo atrás de desculpas, se perdendo em distrações. E você? Oscilando entre o medo de tentar algo maior e o desespero de não aguentar mais onde está. O que antes era curtição, agora soa como fuga. Beber, sair, rolar feed infinito, não relaxa mais, só entorpece. Você termina mais vazio do que começou. O sexo casual perdeu o brilho. A conversa superficial te dá sono. E a dopamina virou vício. Te estimula, mas nunca te acalma. Você sente que precisa virar adulto. Mas não tem manual, não tem guia, e ninguém à sua volta parece realmente saber como faz isso. Então você vai tocando a vida fingindo que está tudo sob controle. Sorrindo por fora, mas cansado, perdido e em conflito por dentro. No fundo, você já sabe. A vida parou de te proteger. Parou de te tratar como alguém que ainda está aprendendo. Ela já está te cobrando como homem feito. E se você não estiver pronto, vai pagar caro, porque agora o jogo é real. Fingir que nada mudou não vai te salvar. Adiar a virada só aumenta o estrago. A cobrança já começou. E se você continuar se escondendo atrás do "tá cedo", vai acabar preso em um ciclo que nem você vai saber como entrou. Esse é o momento de parar de fingir, porque a vida já está cobrando. E ela não aceita mais desculpas. Ato 3. O ponto sem volta está chegando. Essa fase que você está vivendo é a última curva antes do abismo. Aos 25 ainda dá para mudar tudo. Ainda dá para errar, corrigir, recomeçar. Mas essa janela está fechando e você sente isso mesmo que ninguém fale em voz alta. Depois dos 30, cada erro pesa o triplo. Não só pelo tempo que você perdeu, mas porque o mundo já não tem mais paciência com quem ainda vive como se estivesse tentando se encontrar. A régua muda. Você já não é visto como alguém em construção, mas como alguém que já deveria estar pronto. Mudar de carreira, de cidade, de identidade é possível, claro, mas o custo emocional, financeiro, social é bem maior. Você já tem mais a perder. Já construiu vínculos, contratos, reputações, talvez uma família. Cada movimento exige cálculo, coragem e impacto. E muitos travam nessa hora porque não construíram margem antes. Entre os 25 e 30, você decide seu posicionamento no jogo. Vai ser o cara que lidera, que cria estrutura, que tem palavra e visão, ou vai virar o cara que vive correndo atrás do prejuízo, sempre reagindo, sempre apagando o incêndio que ele mesmo causou? Essa fase é a última chance de plantar com liberdade. Depois disso, o que não virou raiz, morre ou é arrancado à força. Você precisa parar de achar que o tempo está a seu favor. Ele não está. Ele está passando. E com ele, a sua margem de manobra. Se você está ouvindo isso agora, entenda, ninguém vai vir te avisar de novo. Não vai ter sinal neon, nem segunda chamada. Esse é o aviso. Seco, silencioso, cru. Ou você age agora, ou vai viver no modo remendo. Se você entendeu que essa é a hora de agir antes que vire tarde, comenta aí. É agora. Se este conteúdo está te confrontando até aqui,
O meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 4. A solidão bate forte nessa idade, e isso é bom. Você começa a perceber que ninguém vai te salvar. Nem amigos, nem família, nem mentor, nem relacionamento. Quem vai ter que dar conta da sua história é você, e só você. Aos poucos as amizades mudam, não por briga, mas porque a energia já não encaixa. As conversas rasas te dão sono, o barulho começa a incomodar, o rolê não tem mais mosto, e você se vê cada vez mais quieto, mais calado, mais observador. É nessa fase que bate a solidão, e ela assusta. Você sente como se estivesse perdendo tudo, pessoas, motivação, prazer, direção. Mas o que você está perdendo, na real, é o excesso. O que nunca foi seu. O que só servia para preencher o vazio que você não queria encarar. A maioria foge disso, sem top de rede social, de sexo aleatório, de bebida, de qualquer distração que adie o inevitável, o encontro consigo mesmo. Mas quem aguenta o silêncio, amadurece. Quem aguenta a falta de estímulo, começa a ouvir a própria alma. E é aí que sua nova versão começa a nascer. A solidão vira laboratório. Você começa a enxergar quem você era, quem você fingiu ser e quem você está disposto a se tornar. Sem plateia, sem filtro, sem fantasia. Você percebe que ficar sozinho é parte do preço de se tornar alguém inquebrável. Porque gente forte não se forma em ambiente confortável. Se forma no frio, no vácuo, na ausência. Essa fase te força a olhar para dentro. E não tem atalho para isso. Ou você mergulha, ou continua se distraindo até não saber mais quem é. A solidão só machuca enquanto você resiste. Depois, ela vira força, vira visão, vira base. E quando você sair desse ciclo, vai olhar para trás e perceber que o que parecia solidão, na verdade, era o terreno limpo, que a vida preparou para sua reconstrução. Ficar sozinho agora pode ser doloroso, mas continuar cercado de gente errada é suicídio lento. Ato 5. A mentira da construção tardia. A nova moda da internet é dizer que tá tudo bem começar aos 40. Que cada um tem seu tempo, que você vai descobrir quem é na hora certa, que tá tudo certo se perder por uma década. Afinal, ninguém se encontra antes dos 35. Parece bonito, parece reconfortante, mas na maioria dos casos é só um jeito elegante de dizer: relaxa e continue se sabotando. Sim, dá para mudar aos 40. Dá para recomeçar aos 50, mas só se você tiver estrutura emocional, disciplina e suporte interno para isso. A maioria não tem. A maioria chega nessa idade sem energia, sem margem, sem clareza, tentando recomeçar com a alma destruída e as costas arrebentadas de carregar anos de auto-engano. A verdade é, a construção precisa começar agora, porque liberdade aos 30 não nasce do nada. Ela é o resultado do que você plantou entre 25 e 28. Quem esperou demais, pagou caro. Quem jogou essa fase fora com distração, gente errada, desculpa e vício, agora está com a vida num incêndio. E ninguém constrói nada no meio do fogo. Antes de começar a subir, tem que apagar o caos, tem que limpar terreno, tem que abrir mão do conforto tóxico. Esperar mais é como ter uma infecção grave e continuar sorrindo enquanto ela se espalha. Você acha que tem tempo, mas o tempo que você tem não é seu, é um empréstimo que vence logo e não tem como refinanciar. A dor de crescer agora é dura, mas a dor da estagnação depois é insuportável. Aos 30, não tem mais desculpa, tem cobrança.
E ninguém vai bater na sua porta com uma segunda chance embalada em laço de fita. Ou você constrói agora, ou vai passar a vida tentando salvar o que poderia ter sido evitado com meia dúzia de decisões sérias entre 25 e 28. A mentira da construção tardia te acalma hoje, mas te condena amanhã. Ato 6. O que você precisa corrigir agora, não amanhã. Você não precisa de mais informação. Você já sabe o que está te atrasando. O que você precisa é coragem para cortar agora, não amanhã. Amanhã é só uma desculpa elegante para continuar se afundando hoje. Corte o vício. Pornografia, álcool, redes sociais, comida lixo, dopamina artificial. Não são só hábitos ruins, são ferramentas de controle. Toda vez que você cede, você se distancia de quem poderia ser. Vício não é lazer, é escravidão disfarçada de alívio. Corte pessoas que pararam no tempo. Você vai virar a média do ambiente que aceita. Se seus amigos estão estagnados, negativos, vivendo como adolescentes de 18 aos 28, você vai ser o próximo a estacionar. Ou você sobe, ou é puxado para baixo. Não existe neutralidade nisso. Organize suas finanças. Você quer liberdade, mas vive como um prisioneiro. Cartão estourado, gasto impulsivo, nenhum controle. A escravidão moderna começa pela dívida. Quem não domina o próprio dinheiro sempre será dominado por alguém. Estabeleça uma rotina mínima. Sono, treino, leitura, trabalho. Não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. Gente que vive no improviso vira vítima de qualquer distração. Silencie a comparação. Cada vez que você olha para o lado tentando medir seu progresso, você perde energia. A comparação tira o foco da construção e te joga no teatro da vaidade. Você não está aqui para correr a corrida dos outros, está aqui para dominar o seu território. Defina o que você não quer mais ser. Não precisa ter tudo claro ainda, mas precisa saber o que nunca mais vai aceitar. Clareza negativa salva. Ela te livra de caminhos que só levam à repetição do passado. Discipline-se como um soldado, porque a guerra já começou. Não é contra o mundo, é contra a sua versão mole, distraída e justificadora. Ou você a mata agora, ou ela vai te enterrar aos poucos todo dia, com um depois eu mudo. Corrija agora, porque a liberdade não espera quem adia. Ato 7. O homem que você ainda pode ser. Você ainda pode se tornar o homem que inspira respeito só de entrar no ambiente. O que lidera, protege, constrói. O que fala pouco, mas quando fala, todo mundo escuta. O que não precisa provar nada, porque a própria vida já é o argumento. Mas isso tem custo. Você não acorda um monstro vivendo como moleque. Não se forja caráter no conforto. Não se constrói estrutura sem sacrifício. Você ainda pode ser o pilar da sua casa, pode ser o cara que muda o rumo da sua linhagem, que quebra o ciclo de mediocridade, abandono, desculpa e dependência. Ou pode ser só mais um que a família olha com pena, mais um que tinha potencial, mas escolheu se esconder. Você ainda pode ser o cara que anda de cabeça erguida porque construiu verdade. Não porque gritou nas redes, mas porque venceu no invisível, no silêncio, na disciplina, no dia a dia. Mas para isso vai ter que queimar tudo que ainda te prende, todas as desculpas recicladas, todos os medos herdados, todas as distrações que você usa para fugir de si mesmo. Esse é o ponto de virada. Não é tarde, mas também não é cedo. É agora ou nunca mais com essa força que você tem hoje. A porta ainda está aberta, mas o tempo está fechando. E ninguém vai ficar te esperando para sempre. Se Deus te colocou para ouvir isso agora, não é por acaso.
é porque ele quer te levantar antes que o sistema te engula, antes que a rotina te transforme num zumbi, antes que a vida apague sua identidade e te transforme num número. Você não nasceu para ser descartável, você nasceu para deixar marca. Mas para isso precisa morrer hoje o covarde, o omisso, o adiado. Para amanhã nascer o homem que segura o próprio destino nas mãos. A escolha é sua. Ou você se levanta agora, ou vai passar o resto da vida assistindo de longe quem teve a coragem de se tornar quem precisava ser. Conclusão: virar adulto não é opção, é sobrevivência. Você não vai mais ser perdoado por agir como moleque. O mundo não vai mais rir das suas desculpas. Ele vai te cobrar resultado, mesmo que você ainda esteja perdido por dentro. Chegou a fase em que quem não cresce é engolido. O sistema não precisa mais te bater, ele só te empurra para a mediocridade e deixa você apodrecer lá dentro em silêncio. Você não precisa ter tudo pronto, ninguém tem, mas precisa levar a própria vida a sério. Precisa agir como alguém que entendeu que o tempo do "depois eu vejo isso" acabou. Crescer não é sobre pagar boleto, é sobre parar de viver em função do que os outros pensam. É sobre parar de esperar instrução e começar a tomar decisão. É sobre parar de buscar aprovação e começar a construir resultado. O adulto de verdade não é o que grita, é o que sustenta, é o que entrega, o que resolve, o que assume. É o que tem clareza, postura e se impõe sem fazer cena. Se você ainda está empurrando a vida com a barriga, melhor parar agora. Porque essa barriga vai virar uma parede. E você vai bater nela de frente, com dor, arrependimento e vergonha de si mesmo. Ser adulto não é idade, é escolha, é posicionamento. E se você tiver a coragem de mudar hoje, de cortar os vícios, os ciclos, os medos, as distrações, o homem que você pode se tornar ainda vai olhar para trás e dizer: foi ali que tudo mudou. Você tem duas opções agora: continuar justificando a vida que não tem, ou começar a construir a vida que ninguém vai poder tirar de você. Só não diga depois que não foi avisado. Virar adulto não é fardo, é arma. E quem não empunha essa arma vai viver sendo caçado. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.